A estrutura cerebral do ser humano, ela termina de ser formada, em média, aos 18 anos de idade, dizem os estudos. Então, na infância e na adolescência, a gente tem que prestar muita atenção como a gente educa nossos filhos, como a gente conversa com os adolescentes, com as crianças. É, tem que ser educado de uma forma firme. Só que, por exemplo, as ofensas, os abusos verbais, por exemplo, quando o pai fala assim, muitas vezes sem motivo, apenas tipo, pela raiva, só que isso pode causar danos sérios ao hipocampo, que é uma estrutura do cérebro ah, que é responsável pela memória, mas também pelas emoções, certo? Então, quando o pai fala assim, você quando crescer você não vai ser nada, faz tudo errado, ih, parece seu tio, parece seu avô, você não vai ser nada. Esse abuso, esse tipo de abuso para os meninos tem o mesmo efeito que o abuso sofrido pelas meninas, o abuso sexual, na infância e na adolescência. Causa uma perca do hipocampo de aproximadamente uma redução dessa estrutura de 20%. Isso acarreta, por exemplo, na morte de milhares de neurônios, tá certo? Então imagina esse indivíduo já na vida adulta, ouvir do seu empregador que ele é um péssimo funcionário, por exemplo, o assédio moral. Ou, por exemplo, da sua esposa ou do seu marido, que é um péssimo pai, que é um péssimo marido, e não ter diálogo. Sabe por quê? É horrível isso, e isso causa danos terríveis. Porque o hipocampo ele é responsável pelo autoconhecimento também. Quem eu sou. Então, hoje em dia, as pessoas, por essa falta de empatia, e principalmente agora com esse mundo virtual, né, onde as pessoas são descartadas assim como se fosse lixo, como se fosse nada, né, tem causado crise de ansiedade, crise de pânico, frustração, assim, a ponto da pessoa do indivíduo entrar em depressão. São, em média, 300 milhões de indivíduos com depressão no planeta. E esses abusos, por exemplo, sofridos, mesmo na vida adulta, principalmente quando o indivíduo já sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de pressão séria que ocasionou uma falha nessa estrutura, essa redução de 20% no hipocampo e a morte de milhares de neurônios, é, pode também ocasionar falha na estrutura do corpo caloso, que é a maior estrutura cerebral, neuronal, que une o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. Sem o corpo caloso não é essa junção dos dois hemisférios, tá certo? E com os abusos constantes, o que acontece? A pessoa recebe muito cortisol. O cortisol é um hormônio, é chamado hormônio do estresse. Ele é importantíssimo, né, para a manutenção da vida, para a energia, só que com o bombardeio dele, né, 4, 5, 6 vezes o nível normal que ele vai receber por conta desses abusos, né, ele pode entrar em depressão, ele pode, por exemplo, a amígdala, né, ela se ativar de tal forma, né, ficar super ativada, e você ter também traumas epigenéticos, uma disfunção do funcionamento dos seus genes, que pode acarretar, eu vou dar um exemplo, pode acarretar e você pode levar até 4 gerações a depressão,
Diabetes, por exemplo, também tem algumas patologias que você pode levar por gerações, devido a esses abusos verbais, físicos, né? São traumas. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher grávida, por exemplo, que sofre um abuso grave. Ela pode ter uma disfunção epigenética e levar essa disfunção dos genes para o bebê, e o bebê, quando nascer, seja menino ou menina, levar para mais 3 gerações, 4 gerações. Olha como que isso é grave, né? Então a gente tem que saber muito bem como que a gente trata as pessoas, né? É, como que a gente pode ter uma comunicação efetiva, como que a gente pode dialogar e resolver um problema, porque hoje as pessoas não querem resolver problema, hoje elas já querem a solução, elas têm preguiça, hoje eles têm preguiça de conversar, né? A tal da DR numa relação, por exemplo, um casal, eu vou dar mais um exemplo, um casal, um homem e uma mulher, eles são pessoas distintas, que tiveram experiências distintas, o ponto de vista, o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. E os dois, em um determinado assunto, um determinado debate, os dois podem estar certos. Só que tem que se conversar, ter um diálogo para chegar num consenso, no meio termo. Por exemplo, o marido quer comprar um carro, mas a esposa quer fazer uma viagem. E não há verba suficiente para isso. E o marido quer porque quer e a mulher quer porque quer a viagem. Quem está errado e quem está certo? Os dois estão certos, mas tem que se conversar, ter um diálogo. Ah, o marido falar para a esposa, por exemplo, olha, isso é um exemplo, tá certo? É, olha, meu bem, o nosso carro está dando muito defeito, está dando muito gasto, porque estamos levando muito ao mecânico, então eu acho uma boa ideia a gente trocar o carro, pegar um carro um pouco mais novo que não vai onerar tanto o nosso orçamento, porque hoje em dia a gente está gastando muito com o carro. E assim que a gente pagar o carro, a gente faz a viagem. Ou a esposa falar para o marido, olha, essa viagem eu estou esperando há tantos anos, vamos fazer essa viagem, depois eu prometo que a gente economiza para poder trocar o carro. Quer dizer, tem que se conversar para chegar no consenso, porque os dois estão certos, né? O ponto de vista de um, o ponto de vista do outro. Aí tem que chegar no consenso, tá certo? Até numa discussão política, você tem que respeitar e entender a opinião do outro. E o outro, da mesma forma, respeitar e entender a sua opinião. E muitas vezes até testar a opinião do outro, porque muitas vezes você até muda de ideia, né? Nós somos adaptáveis, né? E nada é eterno, no sentido de que as nossas ideias, os nossos pensamentos sempre estão mudando, né? A vida é constante, né? É, acredito que já faz uns 15 minutos que eu estou falando, ou mais. Quer dizer, passado já foi, agora o presente, o que era presente já virou passado, entende? Então, assim, nós temos que entender como que nós nos tratamos interpessoalmente, porque isso é muito importante. Nós estamos entrando agora numa era que agora vai chamar metaverso. Até já existe, já tem igreja no metaverso, já tem banco no metaverso, já tem alguns avatares ali, então você vai viver ali. Você vai comprar, você vai pagar o ingresso de um show ali, vai fazer seu avatar e vai viver ali. Quer dizer, peraí, o que está acontecendo? Será que isso realmente é bom? Será que nós não estamos regredindo ao invés de evoluir?
é algo a se pensar, é algo para se refletir. Aí eu deixo isso com vocês como uma reflexão. É, mais empatia, por favor, mais carinho, mais amor ao próximo. Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tema bem complexo, mas é um tema muito interessante e que vale realmente uma reflexão, tá ok? Se quiserem dar o like ou dislike, se você também não gostar, se quiser se inscrever no canal, se quiser fazer um pix também, porque eu preciso trocar meu celular, que ele tá meio ruimzinho, eu aceito. Sobre o vídeo tá lá embaixo. Tá ok, então, até sexta-feira. Beijão pra vocês.